Gravada. Isso. Quando os irmãos ouvirem aí que o processo da gravação, quando vocês não ouvirem isso aí, falem, irmão, esqueceu de gravar a aula, que a aula aqui vai para o YouTube, para os irmãos ver a aula novamente depois. Aproveitando que está todos os alunos aqui, irmãos, o nosso horário irmãos, é sempre de 7 às 9. Eu sempre preocupo mandar o link antes das 7, um pouquinho até 7 horas. E lembrando, é, sempre nós temos nossas 5 aulas e os irmãos fazem a prova em casa. E isso é mais do que, que dá para os irmãos o melhor. Os irmãos fazem a prova em casa, pode consultar o livro, só cuidado de ficar consultando chats aí como o chat GPT e acabar dando resposta errada. Se a resposta não estiver de acordo com o que está lá no gabarito deles, eu não posso dar a nota para os irmãos. E se você tirar menos de 7, vou resumir. Na verdade, cada pergunta vale 1,25. Se você errar 3, você já perdeu o ponto. Então você só pode. Você, não, na verdade, não pode errar nenhuma. Mas, se caso errar, tem que ser no mínimo 2. Então você faz a prova em casa. Continuando. A Bíblia precisa ser corretamente interpretada. Essa parte aqui vai falar: o ministro do Evangelho precisa comprometer-se em interpretar corretamente a palavra de Deus. Por isso, há o recurso de hermenêutica, que se encarregará de apresentar as normas e regras para a interpretação pontual do texto. Nós já passamos por essa matéria, inclusive foi a matéria anterior a essa, que é os recursos que nós temos para interpretar a Bíblia corretamente. Aqui ele mostra que o ministro aqui não tem a ver com quem ocupa cargo, mas sim com aquele que está palestrando, aquele que está ministrando no momento, aquele que está pregando. Então, o ministro ele precisa comprometer em interpretar a Bíblia corretamente, como eu já falei. Ele vai aqui a regra acima, cá no outro parágrafo. A regra acima nortearão a construção do sermão de maneira que se adeque ao que realmente o texto quer dizer. Se você lê o texto, como eu já falei, a nossa pregação nasce de um texto. Não importa o sermão que você vai pregar, se é um sermão textual, temático ou um sermão expositivo. Ele não pode deixar de ser utilizado o texto. E ele vai falar que essas regras, que é de compreender o texto, ele vai te facilitar. Por exemplo, se você lê um texto e não compreendeu, é melhor não tentar pregar ali. Exemplo, o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios assim, que se Jesus não ressuscitou, então é vão a fé daqueles que batizam pelos mortos. Se você pegar um texto desse e você não souber de que o texto está falando, você vai confundir o seu público, porque batizar pelos mortos é algo que nós não acreditamos. Os irmãos estão entendendo? Que seria o mesmo que fazer missa do sétimo dia ou acreditar que a alma sai do purgatório. Agora, o texto está na Bíblia. Está entendendo? E nós não vamos ter tempo de explicar isso aqui agora, vamos deixar para outra ocasião. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Então, tem vários outros textos que têm uma certa dificuldade. Se a pessoa não compreender o texto, é melhor não pregar. Estuda o texto, procura saber, mas tem que ter a regra da hermenêutica. Dentro do seu contexto histórico, o seu contexto imediato, que é o que está em cima, está embaixo, que seja até o livro todo, o seu contexto remoto, se você precisar de pesquisar em outros livros, que nós até falamos aqui na aula, na matéria passada, que a Bíblia é a sua própria intérprete, a Bíblia interpreta a Bíblia, então tem textos obscuros que eles estarão mais fáceis em outros textos que estão claros. Outro exemplo, essa fadiga que as pessoas têm para poder explicar qual era o espinho na carne de Paulo. Bom, a Bíblia não fala o que é. Então nós não podemos ficar inventando. O espinho na carne de Paulo era falta de mulher. Que o espinho na carne de Paulo era porque o seu pai deserdou ele. E vai esse monte de besteira que as pessoas vão inventando. Já é descartada a primeira coisa que o espinho na carne dele é porque não era casado, ou porque não tinha uma mulher. Porque no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele chega a dizer que gostaria que todos ficassem igual ele, sem mulher. Então, a falta de mulher não era o problema dele.
Herança, muito menos, porque ele trabalhava, ele mesmo disse isso. Então, se queremos ficar inventando coisa, nós vamos falar um monte de coisa para o povo e ninguém vai entender nada e o evangelho em si não vai ser proclamado. E ele diz mais: a má interpretação do texto pode trazer prejuízo funesto para a igreja. Afinal, quando isso ocorre, o ministro propaga algo que não está em consonância com as verdades da Escritura. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos que eu ouvi um pregador. Eu acho que já até eu falei isso nas outras aulas, mas os irmãos que estão novos aqui não ouviram. Eu vi um pregador uma vez falando e de forma por não conhecer a geografia bíblica, quando eu ministrava a geografia, eu até falei sobre isso. Ele falou que quando o mar agitou, que Jesus estava no barco, que ele acordou, mandou a tempestade acalmar e tudo, é porque uma placa de gelo deslocou do Monte Hermon, caiu no mar da Galileia, provocando um maremoto. Sem que maremoto ele é provocado da mesma maneira que um terremoto ocorre quando as placas tectônicas se sobem sobre a outra. Debaixo do mar também tem placa tectônica. E ele disse que foi isso. Porém, o Monte Hermon ele está 250 mil quilômetros do Mar da Galileia. Então é impossível um pedaço de gelo voar lá do Monte Hermon e cair no Mar da Galileia. Então, para os irmãos entenderem. Esse dia também eu ouvi um pregador pregando e ele disse que o lugar que Jacó colocou aquela pedra sobre a cabeça, que ele deu o nome de Betel, que era a cidade chamada Luz, foi o mesmo local que Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, que Moisés, Jacó pegou uma pedra do altar que Abraão edificou e colocou sob a cabeceira para que ele pudesse dormir. Completamente errada a geografia, porque a cidade de Luz, ou Betel, ficava completamente fora de Jerusalém. Betel ficava ao norte de Israel, enquanto que o Monte Moriá é a mesma terra que Davi comprou, que era a Eira de Araúna, da qual Salomão edificou o templo, que hoje é aquela mesquita de Omar. É o mesmo local. Então, se você for em Betel, em Israel, você vai ver que o local está completamente diferente do outro. Então, o camarada, por não conhecer a geografia bíblica, acabou falando isso. E isso, quando nós não somos fiel ao texto, para quem não está preocupado com geografia, não importou, por não conhecer. Mas a verdade é, se eu falo isso aqui para os irmãos sem saber, os irmãos vão aprender errado, certo ou não? E os irmãos vão fazer o que com o erro? Transmitir ele para frente errado. E quem te ouvir vai transmitir para frente errado e vai sempre passando um erro para frente porque alguém contou uma coisa errada numa pregação. E eu sempre costumo dizer, como professor aqui, vocês acreditem em tudo que eu falo. Então, eu não vou dizer tudo, estou dizendo o seguinte: a minha palavra aqui tem peso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu transmito para os irmãos. Os irmãos estão compreendendo? E como pregador e ensinador, você tem que ter o mesmo cuidado. Agora, resumindo o que é pregação, dentro desse assunto aqui, para nós pularmos para o capítulo 2. Pregação, irmão, nada mais é do que texto. Sua pregação nasce do texto. Interpretação do texto. Lê o texto, explica o que o escritor quis falar. E aplicação. Aí você transmite o que o Espírito Santo trouxe ao seu coração para a igreja. Pregação é só isso. Não é mais nada do que isso. É texto, interpretação e aplicação. Você usa o texto, interpreta o texto e aplica na necessidade da igreja. Não há necessidade de fazer mais nada. Pregação é apenas isso. Se você pegar o Sermão do Monte, você vai ver Jesus usando o texto, explicando o texto e aplicando ao coração dos seus ouvintes. O apóstolo Paulo utilizava a mesma técnica. Ele vai dizer mais aqui, ó. É um trabalho sério que exige comprometimento, primeiramente com o Senhor da palavra, depois consigo e com o público que irá ouvir. Pregar, irmãos, é algo muito sério. Não é status,
Não é brincadeira pregar algo muito sério. Estamos fazendo uso da palavra de Deus e estamos falando para a noiva do Cordeiro. Os homens aqui que já teve noiva ou que tem a sua esposa não gostariam que ninguém maltratasse a sua esposa, né? Fala a verdade. Então, sendo assim, imagina maltratar a noiva do Cordeiro. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Ele vai dizer mais. Outro aspecto a ser observado pelo pregador é que existe abismo entre o texto bíblico e nós. O que ele quer dizer aqui é o tempo que a Bíblia foi escrita até o nosso tempo. Ele vai mostrar que há um abismo de tempo, do espaço, que é a questão geográfica, dos costumes, que é a cultura, que às vezes nós até temos a matéria que passamos por ela, mas aquilo ali não é algo exaustivo, ainda tem muitas coisas que nós temos que aprender em relação à cultura do período bíblico, a maneira, a comida, a bebida, a maneira que eles se portavam. Então, tudo isso facilita quando nós entendemos a escritura e o contexto cultural. Ele diz mais, o idioma, que são 3 línguas que a Bíblia foi escrita, e o seu escrito, ou seja, o estilo literário de cada escritor, e, acima de tudo, a parte espiritual, que é a ação do Espírito Santo. O idioma, irmãos, é claro, nós temos que, eu sempre vou falar isso aqui, nosso curso ele não fornece a matéria de grego e hebraico. Eu sempre falo com os irmãos, e já falei na outra escola que eu dava aula, mesmo se eles fornecessem aqui, nós temos dificuldade, porque o pouco que eu sei de grego e o hebraico, bem menos ainda. Não me daria condição de dar aula para os irmãos. Mas os irmãos têm como aprender isso fazendo cursos na internet. Hoje tem muitas pessoas vendendo curso e comprando Lexos bíblico para poder aprender as palavras e, acima de tudo, o significado das palavras para você não falar besteira quando você for utilizar um texto para provar uma doutrina. E isso requer conhecimento. Por exemplo, se você for pregar de forma expositiva, vai requerer que você tenha conhecimento da língua original da Bíblia, para você provar aquilo que você está falando. Então, há essa necessidade. Mas, enquanto nós não temos esses recursos aqui disponíveis na escola, a única maneira de aprender é ou fazendo um curso em outro lugar, mas seria muito bom se os irmãos tiverem condição de fazer, isso seria muito bom. Ele fala que o ministro precisa se apropriar do conhecimento das mais diferentes áreas do saber. Conhecimento, irmãos, não ocupa espaço. A primeira fonte, estudar a Bíblia. O ministro tem que aprender Bíblia. Se você não aprender Bíblia, você vai pregar o quê? Ficar contando história no púlpito? Ficar repetindo o seu testemunho toda a vida? Ninguém está interessado nisso. Eu, particularmente, não estou interessado. Saber quem fumou maconha, quem já foi travesti, quem roubou, já matou, já comeu até bolota de porco junto com o filho pródigo. Eu não quero saber disso. Prega a Bíblia. As pessoas vão na igreja para poder ouvir Deus falar através da Bíblia. Então, utiliza a palavra de Deus. Esse é um dos pontos principais. Segundo capítulo, pregação nos tempos bíblicos. Ele vai mostrar aqui, irmãos, o milagre da pregação. Ele fala que pregar é um trabalho que requer intensa dedicação por parte do ministro. Paulo fala em Romanos, capítulo 12, que o ministro deve se esmerilar naquilo que ele faz. Os irmãos sabem que é esmerilar, né? Quando pega o esmeril e se gasta. Isso é esmerilar. Quem é para a área de pregar, ele tem que se gastar nisso. Então, não vai pensar, vai citar Salmo 110 aí, abre a tua boca que eu enxerei, que isso aí é mentira. Você vai ficar no púlpito ali, ler o texto, vai ficar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E irmãos, dá um glória, levanta, pega o seu irmão, fica essa chatice de cutuca com o seu irmão, fala com o seu irmão, que coisa mais enjoada. Você que está estudando, se você faz isso, para a partir de hoje. Coisa muito enjoada. Cutuca o irmão, fala com o irmão. Ah, que se não deu glória, eu vou embora. Por mim, que ele pega a mala dele, desaparece e dá oportunidade para quem quer pregar. Porque esse tipo de coisa é chato, muito chato. Então, tem que trabalhar. Calvino tinha um lema em latim, que ele dizia, orare e labutare, ora e trabalha, ou seja,
trabalha na dedicação da palavra de Deus. Oração e estudo. Esse seria o lema de Calvino. O cristão que quer ser pregador e não quer estudar a Bíblia, eu pergunto, ele vai pregar o quê? Ele fala, um chamado aqui. A pregação é um trabalho que requer intensa dedicação por parte do ministro e é acima de tudo, um chamado ao conhecimento. O conhecimento de Deus, de sua palavra, uma responsabilidade a ser assumida diante dos homens. Nós temos que trabalhar, dedicar, porque temos uma responsabilidade diante das pessoas. Ele diz mais, a pregação é um milagre duplo, onde um elemento humano imperfeito, falho, pecador, é usado como instrumento vivo pelo grande Deus e santo, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus, ele nos escolheu e depositou em nós valores, como eu já falei. Se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, que nós já lemos, a partir do versículo 7, lá vai falar do vaso escolhido por Deus, que ele colocou um tesouro nele. É claro que o texto ali vai falar que esse vaso tem que ser quebrado para o tesouro aparecer. Isso aí serve mais para pastor, que tem que sofrer mesmo, igual o nosso irmão evangelista Alex, que tem que sofrer para o tesouro expandir, que é isso que o texto quer falar lá, que o apóstolo Paulo até fala que o importante é que ele, mesmo que ele morresse, mas que o povo de Coríntios fosse salvo na presença do Senhor. Mas o texto ali mostra que Deus depositou valores em nós, mesmo nós sendo vaso de barro. Aí eu pergunto aos irmãos aqui, quem compra barro? Você quer comprar barro? Você compra o ouro. O barro não. Então, o vaso não era o importante era o tesouro que estava dentro dele. Era o tesouro que estava dentro do vaso. Então, isso fica muito claro para nós. E esse tesouro é a palavra de Deus. A palavra de Deus que ele confiou a nós. Ele vai mostrar aqui, irmãos, algumas pregações, alguns homens que foram usados na pregação do Antigo Testamento. Moisés, além de escritor, ele pregava no deserto, ele sentava ali, você vê até o exemplo que Jetro chega para ele e lhe dá instrução de separar 70 homens, porque ele tinha que explicar a lei para o povo. Moisés foi até chamado de profeta pelo fato de pregar e explicar a lei. Temos Jonas, que, com toda essa história que todo mundo prega de Jonas, que ele foi à cidade de Nínive a pregar, muito que a sua pregação ela se resumia apenas em a palavra que entre 40 dias Deus vai destruir essa cidade, mas ele pregou com uma autoridade extraordinária. E é claro, no livro de Reis mostra o ministério de Jonas e mostra que ele era um profeta atual. A pregação dos profetas, como Jeremias, que para mim foi um dos que mais pregou, ele e o profeta Amós, de uma maneira tão magnífica, nós vemos aí, vai falar que os verdadeiros profetas, eles entendiam que importava falar aquilo que Deus mandava, agir segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a perspectiva de Deus em relação aos pregadores, que você fale o que ele mande. E se nós não temos nada para falar, irmão, que não falamos. Como eu falei, o tempo de pregação que deveria ser dado na igreja era até de 45 minutos. Mas o pregador pode ter menos do que isso para pregar. E se ele entregar o que Deus mandou em 20 minutos, não importa. O importante é que ele foi fiel à palavra do Senhor. O que eu estou dizendo é que temos que dar valor e tempo às pregações, coisa que muitas igrejas não têm feito. Igrejas que têm uma cantarola que nunca mais termina e a pregação fica esquecida. É esse tipo de coisa que eu estou falando. A pregação no Novo Testamento. Ele vai falar que, primeiro, foi marcada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, as pessoas têm que estar cheias do Espírito Santo para poder pregar a palavra do Senhor. Ele fala que a Escritura mostra o Senhor pregando, ou seja, Jesus pregando, como eu já mostrei. Desde o Evangelho de Mateus, após ele ser batizado, ele foi para o deserto. Depois que ele saiu do deserto, ele pregou o Evangelho, começou a pregar. O Evangelho de Marcos mostra com mais detalhes Jesus já iniciando, pregando em todos os lugares que ele ia. Marcos fala que ele ia em aldeias e cidades circunvizinhas, pregando e anunciando o reino de Deus. Então, a pregação é a maneira de alcançar o coração do homem. Jesus fez isso. Os homens e mulheres do Novo Testamento, do livro de Atos, fizeram isso, mas cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo?
é ser controlado pelo Espírito Santo. Nós pentecostais temos, às vezes, uma visão errônea a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Acho que cheio do Espírito Santo é quem roda, quem pula, quem planta bananeira na igreja, quem fala mais língua estranha do que o outro. Isso nada tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Não é o quanto você tem do Espírito, é o quanto o Espírito Santo tem de você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que a nossa perspectiva de ser cheio é pegar um copo e encher de água. Nós achávamos que era assim, mas não é. Ser cheio do Espírito Santo é como o Espírito Santo dirige sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, homens e mulheres. Aí, uma coisa que eu quero abrir aqui é, graças a Deus, nós somos da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem problema algum com mulher pregar. As mulheres podem pregar sem problema algum. O nosso ministério não batiza, melhor, não consagra mulheres a pastora, não reconhece o pastorado feminino, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não há problema algum de mulher pregar, de maneira alguma, algum problema. E uma coisa até que eu falava com o pastor Valdir, uns dias para trás, e um outro pastor amigo meu, que é o pastor do nosso irmão Emerson, eu não tenho nada contra o ministério de mulher, irmãos. Eu não sou a favor de a mulher do pastor virar pastora. Isso aí eu não sou a favor. Porque a mulher do médico não é médica, se ela não tiver formado para médica. Então, por que a mulher do pastor tem que ser pastora? Isso não tem nada a ver. Se a mulher do pastor ela tem um ministério de ensino, de pregação, nada mais do que normal ela pregar e ensinar. E agora, mulheres que desbravaram, como eu conheço duas aqui na América, que elas abriram a igreja delas, a igreja cresceu, eu não posso falar nada contra. Eu talvez não iria para lá para ser pastoreado por elas. Mas a gente vê a mão de Deus na igreja. Você vai falar que não é Deus? E outra coisa, o Ministério Betânia, eu não sei quantos aqui conheceu o Ministério Betânia, e algumas igrejas batistas, e a quadrangular, principalmente, tem muita quadrangular muito séria, principalmente no Brasil. Aqui andou bem bagunçado, mas tem igreja quadrangular aqui boa ainda, que enviavam muitas missionárias. Inclusive, quando eu estudei em Timóteo, os irmãos que são da região do Vale do Aço sabem onde é Timóteo. Quando eu estudei lá, nós tivemos uma professora que foi missionária na Colômbia. E se envia uma irmã solteira, que eles enviavam muitas mulheres solteiras para a obra, e ela chega lá, ela abre a igreja começa a crescer. Quem é que vai dar ceia? Melhor, quem é que vai batizar? Não é ela. Quem é que vai dar ceia? Ela. Quem é que vai fazer casamento? Ela. Até ela preparar um obreiro e colocar lá. O obreiro, para ser preparado, tem que ser batizado. Os irmãos concordam? Aí eu pergunto aos irmãos, ela pastoreou ou não pastoreou? Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que ser muito cautelosos com isso. Eu realmente não concordo com esse tipo de coisa. A mulher do pastor virou pastora. Não. Mas uma mulher que desbrava e abre igreja, eu bato palma para ela e ela é corajosa. Tem mais coragem do que eu, porque eu possivelmente nunca vou fazer isso. Abrir uma igreja e colocar uma placa lá. Então, esse tipo de mulher tem valor. Nós temos que entender isso. Quando eu falo do Ministério Pastoral Feminino, é pelo fato a Ministério do Belém não consagra a mulher e a mulher do pastor não vira pastora. Então, ele vai mostrar que o Sermão do Monte ele mostra claramente que Cristo apregoava a mensagem ética do reino. O reino de Deus, irmãos, ele nada mais é do que o governo de Deus na terra, através da igreja. Se nós fazemos parte do reino, mas não somos fiéis ao reino, há alguma coisa errada. Todo reino tem lei. E a lei está lá no Sermão do Monte e nas cartas que doutrina a igreja, que é o reino de Deus. Página 30. Cá no finalzinho vai falar assim, ó, a pregação precisa levar o ser humano primeiramente a alcançar a vida eterna. Se o foco da nossa pregação não é anunciar os céus para as pessoas, nós estamos apenas utilizando do púlpito para aparecer. A pregação nossa, o intuito é levar o pecador a reconhecer as suas mazelas e saber que existe uma vida melhor para eles. A pregação, ela resume nisso, vida eterna. E Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é o ouvir da palavra de Deus, não é ouvir do testemunho, o ouvir de hino, o ouvir de outras coisas.
não pode ser isso, tem que ser através da palavra de Deus. O pecador, eu falo por mim, eu, durante anos, na sala de aula, eu fui ouvindo ali, nosso irmão Alex conhece, foi até professora dele, a irmã Tatiane, o irmão Nilton, que é lá da Assembleia de Deus, o irmão Ronélio, o Alexandre, que hoje, infelizmente, para mim, quando eu saí do Brasil, não sei hoje, estava desviado, e a irmã Dedê, e elas falavam ali de Jesus, e eu e o Rômulo, não éramos cristãos, eram uns que sentavam ali, mas estávamos ali sempre ouvindo. Hoje, graças ao Senhor, sirva ao Senhor como ministro do Evangelho e o Rômulo também. Grande pregador da palavra de Deus. Porque essa palavra ela entrou em nossas vidas. Então, o Evangelho vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Página 32, irmãos. Sobre o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, vai mostrar que depois da cena do Pentecoste, que as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Movimentada pelo Espírito de Deus. Mostra que Pedro, cheio do Espírito Santo, foi ministro daquele momento. Sua pregação estava ancorada nas profecias veterotestamentárias que se cumpriram no dia de Pentecoste na pessoa de Cristo. Ele cita Joel, capítulo de número 2, se nós não vamos ler tudo aí, que, ou seja, a pregação que nós temos, a primeira pregação que resultou em quase 3.000 almas, ela foi tirada da Bíblia. Então, não tem como pregar se não for da Bíblia. Entendam isso. Se a pregação não é extraída da Bíblia, nossa pregação é vã. Do outro lado, ele vai falar assim, na outra página, página 13, que sobre as verdades, que Pedro ele os leva à reflexão profunda sobre as verdades eternas de Cristo. Ou seja, ele traz à memória do povo o texto de Joel, ele explica o texto de Joel, falando que aquele texto estava se cumprindo naquele dia, e depois ele mostra como os profetas falaram de Cristo, trazendo a aplicação do texto. Que a descida do Espírito Santo era para convencer o homem, como Jesus falou, do pecado, da justiça, do juízo, e esses homens reconheceram os seus pecados e aceitaram a Cristo. Então, a pregação de Pedro foi muito enfática em explicação veterotestamentária e aplicação correta do texto. Que é como eu falei, nossa pregação tem que ser assim. Ele vai mostrar a pregação de Estevão, que é a primeira pregação expositiva que nós temos na Bíblia. Se você observar, ele começa do Gênesis, desde a chamada de Abraão, e termina com Cristo sendo o descendente de Abraão e de Davi. Então, a pregação dele discorre toda a história, bem resumida do Velho Testamento, mas ele cita todo o Velho Testamento, bem resumido, dentre os patriarcas até os profetas e o cumprimento em Cristo. Isso é pregação, irmão. Nós temos um sermão esboçado nas Escrituras e, às vezes, os pregadores não querem aprender com isso. Se temos um exemplo de pregação, é claro que a pregação de Estevão, possivelmente, ela foi bem mais ampla do que Lucas escreveu. Mas imagine se fosse escrever tudo que eu estou falando aqui, daria um livro muito, muito largo. Então, se Lucas fosse escrever tudo que Estevão falou, talvez seria bem mais longa a pregação de Estevão. Outra coisa que ele mostra aqui é quando Pedro foi na casa de Cornélio. Essa parte aqui, irmãos, é interessante demais no capítulo 10. Após a visão que Pedro teve, que Cornélio teve, duas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira, um anjo apareceu para Cornélio. Todos aqui gostariam de ver anjo? Fala a verdade. Gostaria, não gostaria? Aquele anjo loiro, bonitão, fortão. Mas a Bíblia nem mostra esses anjos. Mas gostaria de ver. Só que o anjo foi na casa de Cornélio, e ele poderia falar para Cornélio, rapaz, Jesus morreu, aceita aí. Não seria mais poderoso? Só que o anjo falou com ele, vai na casa de Pedro, lá na casa tal, e chama Pedro, porque Pedro está lá. Irmãos, o anjo poderia ter pregado, mas a pregação cabe a mim e a você. Nós que temos que ser anunciados. Aí Pedro, depois de toda a visão que ele teve, de um manto cheio de animais impuros, que Deus manda ele matar e comer, ele fala que não comeu coisa impura, ele chega na casa de Cornélio. Ao invés de ele começar a pregar, ele começou a usar de recursos e de regras impostas pelos judeus. Nunca entrei na casa de um gentil, não como com os gentios. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus desceu naquela casa de uma maneira tão poderosa, e aqueles homens que eram gentílicos, que para Pedro eram os animais impuros, começaram a falar em línguas do mesmo jeito que os judeus falaram,
no dia de Pentecoste. A regra humana, as historinhas acabaram, os dogmas. Aí Pedro começou a falar de Jesus. Lá no capítulo 15 de Atos, quando eles estão discutindo a respeito do gentil, o que é que Pedro levanta e fala? No dia que eu estava visitando a casa de um gentil, que era Cornélio, o Espírito Santo desceu lá também. Na verdade, o texto fala lá, baixou, porque realmente ele caiu, o Espírito Santo caiu lá. E ele fala assim, do mesmo jeito que aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Eles lavraram uma carta, enviou para a igreja de Antioquia, e nessa carta estava mostrando que os gentios deveriam se abster de 4 coisas: idolatria, imoralidade sexual, comer carne sufocada e comer sangue. Não precisava de inventar de guardar sábado, ficar com aquele negócio de lavatório, e esses rituais que eram coisa judaica. Então, o Espírito Santo, quando ele move através da palavra, não existe dogmas, não existe regras humanas. O que existe é o poder de Deus. E quando pegou na direção do Espírito Santo, irmão, é um mover magnífico. E uma coisa que você está estudando aqui, coloque na sua mente: teologia não esfria crente. Teologia te capacita a ser mais seletivo no que você ouve. O que esfria crente é falta de oração, é falta de interesse para as coisas de Deus. Isso esfria crente. Se você estuda teologia, quer estudar sobre Deus, é impossível você ser frio. E lembrando que frieza não tem a ver com a maneira que você fala, o seu tom de voz, a sua veemência no falar. Frieza tem a ver com a mortandade que está dentro de nós. Se chegarmos em um púlpito morto espiritualmente, podemos encantar o ouvido de todas as pessoas com nossos recursos de oratória. Mas quando você chega cheio do poder de Deus, não importa se a sua oratória não é boa. Não importa se a sua linguagem é de prata ou não. Eu recordo de pastores que tinham muita dificuldade no comunicar, mas que eram homens cheios do poder de Deus. Cheios da presença de Deus. Que quando eles chegavam, eles abriam a boca em pouca coisa na igreja e o poder de Deus movia ali. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E hoje nós temos muitos recursos e pouco poder. Podemos lembrar das frases de Tomás de Aquino, quando foi visitar em Roma, e o padre Leão, alguma dessas coisas, esses leões que tiveram aí no papado, né? Ele era um papa, falou assim, olhou para o Vaticano e falou, olha a glória que nós temos. E eles se julgam ser discípulos de Pedro ou sucessores de Pedro. E ele fala, nós não podemos mais dizer, como ele chama Pedro, de um pescador, como pescador, que não temos prata e nem ouro, que olha a nossa glória. Aí Tomás de Aquino falou, e também não podemos dizer ao paralítico, levanta e anda. Eles tinham glória demais de ouro, mas não tinham poder de Deus. Então, nós não podemos deixar com que a teologia ela venha nos esfriar, porque teologia não tem capacidade de esfriar. Quanto mais você conhece de Deus, mais você tem que ser fervoroso. É impossível. Jacó encontrou com Deus no Val de Jaboque e ele não voltou a ser o mesmo. Está entendendo? Paulo nem se fala. Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco e olha o que Paulo deixou para nós na Bíblia. Quase a metade do Novo Testamento. Então, é impossível. E falando em Paulo, nós vamos entrar agora. Pregação de Paulo. Apesar de não dar para falar tudo sobre Paulo, eu vou falar que nesse capítulo nós abordaremos alguns aspectos da vida de Paulo relacionados ao ministério da pregação. Paulo possivelmente foi o maior expositor bíblico depois de Cristo. Costumam dizer que Paulo é o intérprete de Cristo. Aí os calvinistas exageram e falam que Calvino foi o intérprete de Paulo. Abrindo um parêntese, ambos os escritos de Calvino, tem aqui vários escritos de Calvino. Calvino não era calvinista, para quem entende isso aí, Calvino não era calvinista. Os calvinistas que utilizaram o nome dele. Calvino foi o maior expositor da reforma. Ele foi quem mais explicou a Bíblia versículo por versículo. E ele, sim, tem muitos detalhes do apóstolo Paulo que ele explica com mais veemência do que outros escritores, como Lutero e outros. Porém, querer falar que Calvino ou Agostinho foi o intérprete de Paulo é exagerar. O apóstolo Paulo ele é completo na sua forma de escrever.
Se você pegar os escritos de Paulo com o escrito de João e os escritos de Pedro, você vai ver que as cartas de Paulo não, é claro que de forma alguma, a Bíblia é Bíblia, mas eu falo na forma didática de Paulo, é muito mais organizado que qualquer escritor bíblico. O único escritor bíblico que tem uma didática parecida com a de Paulo é o apóstolo não, que não era apóstolo, Lucas, é o único. Os demais, se você observar Pedro, ele mistura teologia com teologia prática. Paulo, todas as cartas de Paulo, a metade é teologia e a outra metade é prática. É só você observar Romanos. De 1 a 7, ele explica toda a questão teológica. De 8 a 16, ele explica a prática. Efésios, de 1 a 3, teologia. De 4 a 6, prática. A única carta que ele já vai do início ao final com teologia pura é só a carta aos Gálatas, que lá não tinha como. Isso aí você vai observar com o passar do tempo que você foi estudando na Bíblia mais e mais. Então, irmão, vamos lá. Apóstolo Paulo. Ele vai mostrar aqui, ele vai discorrer muita coisa aqui que não há necessidade de nós lermos. É só você entender. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, uma província romana, e ele era. Vai mostrar que é uma cidade fortificada e grande, ele até fala a respeito disso, que ele nasceu numa cidade célebre. Ele era filho de pais ricos, que possivelmente imigrou para essa província romana, devido talvez às dificuldades ou à fome que existia em Israel, em Jerusalém. E, porém, talvez com seus 12 anos, após o seu bar mitzvah, ou bar mitzvah, que seria a palavra hebraica, bar quer dizer filho, mitzvot quer dizer ensinamento, mostra que quando a criança fazia de 12 a 13 anos, ele poderia ingressar na comunidade judaica, sendo responsável pelos seus atos. Então, o apóstolo Paulo, talvez entre os seus 12 a 14 anos, ele foi estudar aos pés de Gamaliel, considerado um dos homens mais sábios que existiu no período neotestamentário. Estou falando de recurso humano, de conhecimento. Ele era um membro do Sinédrio, talvez neto de Hilel, um grande expositor e, por que não dizer, que organizou muitas doutrinas teológicas do Antigo Testamento. Possivelmente, Hilel, seu pai, o pai de Gamaliel, foi quem organizou uma grande escola com boas interpretações bíblicas. Então, o apóstolo Paulo é essa figura que escreveu 13 livros do Novo Testamento, tendo um ministério extraordinário, é um dos maiores desbravadores do cristianismo. O livro de Atos, do capítulo 1 ao 12, Lucas ele descreve a respeito de Pedro e João. Capítulo 9, ele narra a conversão de Paulo. Do capítulo 13 até o capítulo 28, ele só fala de Paulo. Se os irmãos observar, e ele descreve a maneira que Paulo pregava, com a paixão que ele pregava. Então, o apóstolo Paulo foi um grande pregador e com um ministério acompanhado com muitos milagres. Cá na página 37, no finalzinho, fala assim, ó, sua mensagem desde os princípios estava centrada em Cristo, o Senhor. O apóstolo Paulo, as cartas dele, a sua pregação no livro de Atos, sempre era voltada para a pessoa de Cristo. Ele preocupou em provar Cristo em todo o Velho Testamento. A nossa pregação, ela tem que estar baseada em Cristo. Se Cristo não for o centro da nossa pregação, nós não... Tudo o que você for falar, mesmo que a sua mensagem seja expositiva, que ela esteja voltada a explicar um texto, nós temos que lembrar, todo o texto tem que estar apontando para Cristo. Cristo é o único mediador entre o homem e Deus e a única maneira do ímpio conhecer e ser salvo. Então, a sua pregação tem que estar voltada para a pessoa de Cristo. E, acima de tudo, glorificar o nome de Jesus. Não importa se você prega muito, se o seu sermão é magnífico, parecendo o Jonathan Edwards, não importa. Se você é um pregador como Moody, a glória tem que ser de Jesus, não do homem. E nisso também, ao mesmo tempo, eu abro um parênteses. Você desenvolvendo a sua pregação e se organizando para pregar, não há nada de mais do que você receber elogio, contando que você saiba conviver com elogio. Vão entendendo? De repente, você vai pregar, a mensagem falou com alguém, a pessoa chega e fala, olha que mensagem poderosa, muito bem explicada, e às vezes te testa o elogio. Aí nós não podemos usar de falsa modéstia. Misericórdia, irmão. Isso aí é falsa modéstia, isso é pecado.
Honra o que Deus colocou na sua vida. Bom, maravilha, que bom que Deus falou com você. E saber conviver com elogio. Ah, que nada, mas no coração está assim, rapaz, eu estou assim com Jesus. Ó. Isso aí Jesus conhece. Então, falsa modéstia não existe. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: percebemos que tu és pregador. Jesus disseste bem que eu sou. Está entendendo? Então, ele não usou de falsa modéstia. Ele disseste bem que eu o sou. Então, você reconhece o que Deus tem em sua vida, seja no louvor, para administrar, para pregar. Não há nada de errado nisso. Porque soberba não está no seu falar, está no seu interior. Então, não adiantamos maquiar para alguém, quando, na verdade, dentro de nós, faltamos pouco olhar no espelho e cantar o hino Grandioso És Tu. Lá, pensando que você é alguma coisa. Então, como eu falei no início, somos apenas o vaso. Somente o vaso. Eu vou falar, o pregador Paulo, eu vou falar que ele era missionário, implantador de igreja e ensinador. O apóstolo Paulo, irmãos, implantou igreja, ele estruturou as igrejas e ele era um missionário. A palavra apóstolo vem da palavra a, quer dizer distanciar, e postoles, para longe. Então, é mandar para longe. Isso é um apóstolo. Não esses apóstolos que nós temos hoje. O apóstolo, ele era antigamente um navio que partia de uma localidade para o outro. Depois, o comandante do navio passou a levar o título de apóstolo. E Jesus utilizou do mesmo título para aplicar aos seus servidores, que estaria espalhando o reino de Deus em toda a terra. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele pregou em todo o mundo. É claro que, na nossa perspectiva hoje, vemos que o mundo é muito vasto. Mas em todo o mundo antigo, naquele período do mundo romano, o apóstolo Paulo pregou em todos os lugares. Inclusive, ele tinha a vontade de ir na Espanha. Nós não sabemos se ele chegou lá. A carta aos Romanos mostra, no capítulo 1 e capítulo 16, que ele tinha o desejo de ir à Espanha. Nós não sabemos se ele foi. A Espanha era considerada o fim do mundo naquele período. A Espanha e Portugal eram um país só nesse período. E o apóstolo Paulo tinha vontade de ir lá, mas nós não sabemos se ele chegou, porque ele morreu em Roma na sua segunda prisão. O foco da pregação de Paulo estava nas Sagradas Escrituras. Ou seja, para nós resumirmos isso aqui, o que é Sagradas Escrituras no período do Novo Testamento? O Novo Testamento ainda estava em construção. Para o apóstolo Paulo, Jesus e os demais apóstolos, Bíblia naquela época era o Antigo Testamento que nós temos hoje. Irmãos, entendam isso. Então, toda a pregação de Paulo, de Cristo, dos apóstolos, era baseada no Antigo Testamento. E, claro, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo deu, Pedro e outros, que é chamado doutrina dos apóstolos, são os ensinamentos que eles escolheram de Cristo durante o período que eles andaram com Cristo. As interpretações que Cristo fez do Velho Testamento, o anúncio do reino de Deus, isso é chamado doutrina dos apóstolos. Mas a pregação de Paulo estava baseada no Antigo Testamento. Se você pegar a carta aos Romanos, você vai ver todo o Antigo Testamento citado ali. A carta aos Gálatas, citada ali. A carta dele aos Colossenses e aos Efésios, baseado principalmente nos 10 mandamentos, é onde ele constrói a carta aos Colossenses e aos Efésios. Ele vai mostrar que há uma necessidade aqui. O comentarista vai mostrar que, para o apóstolo, a Bíblia é o livro capaz de preparar o homem para o bom exercício ministerial e para a vida na integralidade. Conforme ele cita aqui, em na carta de Paulo a Timóteo, que ele fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele fala: procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se envergonhar e que maneja bem a palavra. A palavra aprovada ali no grego é a palavra dokimazo. Para quem já trabalhou em siderúrgica, igual eu trabalhei, o evangelista Alex, eu lembro que trabalhou na ES, ali dentro da Uzi Minas tem muito material de aço, e ali tem o guzo, e ali tem uma pessoa que trabalha medindo o guzo ali. Eu não sei se hoje assim, antigamente, eu acho que hoje todos como é moderno,
mas ele tinha que medir para saber se aquele material estava aprovado para virar aço ou não. E após virar o aço, alguém tinha que ir lá também e ver se aquele aço estava aprovado para ir para o mercado. A palavra doquimazo mostra que nós temos que estar aprovado para fazer a obra do Senhor. Por isso tem que apresentar a Deus aprovado, aí depois que ele fala, como obreiro, que não tem com que se envergonhar. Por quê? Porque maneja bem a palavra de Deus. Se não manejarmos essa palavra que Hebreus fala que ela é espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados e que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, coisa que é impossível, entre juntas e medula, e que ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Então, essa é a palavra de Deus. Quando você faz uso dela e prega, o pecador que está lá embaixo, essa palavra entra nele como uma espada. E ela fala com ele de maneira que ele entende que ele precisa de mudar de vida. Então, como eu já mostrar aqui, ó, o púlpito é lugar de explanar a Bíblia Sagrada. O altar não é lugar para se contar história, experiências pessoais e testemunho, ciente que eles têm o seu lugar na pregação. Porém, não pode ser o centro da mensagem. Autopromoção, divulgação de trabalho. Começando aqui, ele usou aqui a palavra altar. Eu quero entender que ele quis fazer altar como sinônimo do púlpito que ele citou acima, porque o que nós temos na igreja não é altar. Altar é lugar de queimar animal. Talvez você tenha o jargão de falar altar, mas seria bom mudar isso também, porque o que nós temos hoje é púlpito e porta-bíblia. Altar faz conexão com a Igreja Católica. A Igreja Católica utiliza o termo altar porque todas as missas, que a palavra missa quer dizer sacrifício, eles sacrificam Cristo novamente no altar. Por isso que todas as missas que ocorrem. E nós sabemos que Cristo morreu de uma vez por toda. Então, nós usamos o púlpito para anunciar o evangelho. E ele fala uma coisa que é interessante, que não é lugar de contar história, como eu já falei. Bom, nós temos recursos históricos. Bom, vou mostrar um aqui. Esse. Tá vendo? A grossura. Muito bom. Mas isso aqui é só um livro de um historiador. Ele não era cristão, ele era um judeu, mas não era cristão. Isso ali não é maior do que a Bíblia. O Diácono Sérgio vai lembrar aqui que tinha um irmão que um dia eu falei que o livro do Flávio José é um livro normal, como quase que eu apanhei. Ele que não era. Que eu falei que nós poderíamos ler todos os livros, somente os livros que a Igreja Católica tem na Bíblia, que as pessoas pensam que são livros de demônio, que não são. Eu já li todos, não tem nada de demônio ali. Tem um que são contos muito ruins, mas dois livros que eu sempre recomendo ali são os livros dos Macabeus, que te ajudam a interpretar o livro de Esdras, Neemias e o livro de Daniel. Aí, quando eu citei isso, eu falei que ele era um livro igual ao do Macabeus. O irmão levantou e falou: não, o irmão está comparando o livro do Flávio José com o livro do Macabeus. Eu falei: irmão, o Flávio José cita os Macabeus no livro dele, se o irmão não sabe. Eu falei: então o irmão está equivocado. Então, o Flávio José, o Plínio, Eusébio de Cesaré, todos são auxílios para o enriquecimento nosso. Mas não devemos ficar contando. Segundo o historiador, fonte que se ela não tem cita o historiador, e outra, seja só algo para provar uma coisa muito rápida. Você não pode contar toda aquela história e cansar o povo com a história do Flávio José de 40 minutos. Ou coisa que ele fala, testemunho. Bom, testemunho, como ele colocou, tem lugar sim na pregação, mas que seja uma coisa rápida, 5 minutos. Aí ele começa, porque eu nasci assim, eu era isso, eu era matador, eu virei ladrão, prostituí, e vai, conta toda aquela desgraça, ele vai falar assim, aí, no dia tal, do ano tal, você tem Jesus, eu agradeço a oportunidade. Né? Ele contou só miséria, e no final ele só falou que Jesus salvou ele, e acabou. Ou então, toda vez ele tem um testemunho para contar. Não, vai pregar para pregar. Ilustrações, ele não colocou aqui, não conte mais do que 2 ilustrações na sua pregação. Apesar que isso é mais coisa de batista e presbiteriano, iniciar a sua pregação com ilustrações. Mas se você quer fazer uma comparação, que é recurso que a homilética te confere, fazer alguma comparação, que ela não seja longa e não conte mais do que uma. Ou muito 2. Não preencha a sua pregação
de ilustrações. Prega a Bíblia. A Bíblia é muito magnífica para nós poder ficar preenchendo espaço na Bíblia. Prega a Bíblia. Pode contar uma ou duas, mas utiliza a Bíblia. Seja rápido com essas ilustrações. E ele disse que não é lugar de se promover. Púlpito não é lugar de se promover. Como eu falei ali, dá glória para Jesus. Não é autopromoção. E outra, não é lugar de ficar divulgando trabalhos. Os irmãos já reparou que esses congressos que nós temos dentro da Assembleia de Deus, eu gosto de falar, como aqui todo mundo é assembleano, eu gosto de falar da Assembleia de Deus. Dentro da Assembleia de Deus, os pregadores vai ali primeiro e começa com aquele agradecimento que nunca mais acaba. Ele agradece até o cachorro que passou na rua. E começa, que fulano, ciclano, o prefeito, se não for crente, não tem nem que sentar no púlpito, ele está lá embaixo. O delegado, não sei mais quem, e o espírito, o pai de santo, que hoje em dia tem até pai de santo em púlpito de igreja. E vai nesses negócios. Aí ele começa esse monte de... Depois, agora eu vou apresentar um material. Aí ele começa, esse livro aqui, e faz a propaganda do livro. Quando você abre o livro não vale nada. Não vale nem o tempo que você perdeu com aquilo. E ele fala tanto Aí depois, quando ele vai pregar, já passou mais de 40 minutos ele só com essas coisas. Eu estou falando sério, mas eu gosto de chegar, a igreja que eu vou, eu cumprimento, faço agradecimento, levo um abraço quando o pastor Valdir manda dar um abraço e já entro pregando, porque os irmãos já reparou que eu estou com mais de 1 hora e tanto falando aqui, e eu falo mesmo. Então, eu quero é pregar, eu não quero ficar contando história. Então, faça o mesmo, prega, não fica contando, se autopromovendo. Nada, eu não quero saber da sua vida lá, seu menino, seu filho, sua esposa. Bíblia, queremos ouvir Bíblia. Ninguém quer saber que o seu menino caiu, quebrou alguma coisa. Quebrou, maravilha, Deus fez uma obra. É o dia do testemunho, ok, mas se você é o pregador, prega a Bíblia. Prega a Bíblia. A menos que, sim, ocasião que o Espírito de Deus pode te iluminar e você vai contar uma história que vai servir para alguém ali. Não estou entendendo? Mas que seja rápido. Não começa com detalhes, detalhando, e conta até cada passo que deu, não. Seja objetivo. Até a própria pregação tem que ser objetivo, quanto mais testemunho. Então, o comentarista quer mostrar isso. E esse negócio de apresentar trabalhos, é claro, o evangelista Alex aqui é pastor, eu já pastorei a igreja, nós não proibimos ninguém de apresentar trabalho, mas contando que seja rápido. Ou ele apresenta depois da pregação e que seja rápido. Não fica aquela apresentação dos livros e contando, e parece que o livro dele tem mais importância do que a Bíblia. Não. E sem contar que hoje aqui na América, esses pregadores vêm do Brasil com a mala cheia de livro e quer chegar aqui e quer vender. O livro nem é dele. Traz Bíblia. Um dia foi um camarada na igreja aí, vendendo uma Bíblia, aquela Bíblia, a Bíblia O Peregrino. E ele falou, essa Bíblia aqui, ó, a melhor Bíblia de estudo que tem. A Bíblia é uma Bíblia católica. Ele nem sabia que a Bíblia é de edição católica e estava lá. E um monte de gente comprou. Deu $100 na Bíblia, que custa menos de 30 reais no Brasil. É só para os irmãos ter uma. Isso é complicado. E aqui vem demais pessoas que trazem essas bolsas cheias de livro para poder ficar vendendo nas nossas igrejas. Então vamos lá. O foco da pregação de Paulo era Cristo. Ele mostra que pregar a Cristo é aquele que tinha morrido, mas havia ressuscitado para trazer salvação aos homens. A pregação de Paulo resumia nisso. Cristo morreu, ressuscitou. Ele morreu para quê? Para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para garantir a nossa ressurreição. Porque se Cristo morre e permanece morto, vão era a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. Então, a morte de Cristo, anunciada através dos seus servos, é mostrar para o pecador que Jesus morreu por ele e dar-lhe condição de ter a vida eterna. Outra coisa, anunciar o evangelho era pregar sobre Cristo, a boa nova do céu para o mundo caído. É anunciar, como eu já falei, a miséria que o mundo se encontra, entenebrecido, como diz o apóstolo Paulo. E uma luz raiou para trazer vida para essas pessoas. A Bíblia fala que Jesus, o apóstolo João, fala que nele está a vida. A palavra vida ali não é a palavra bio, é a palavra zoe, que é vida espiritual. Porque além dessa vida que nós vivemos aqui, nós temos uma vida eterna que Cristo nos garante. Então, esse é o foco da nossa pregação. Mas embaixo ele fala, Paulo era flexível e adaptava-se ao cenário social.
Essa parte aqui, irmãos, é uma coisa que eu quero resumir aqui. O que ele quer mostrar é que o apóstolo Paulo sabia chegar e sair de qualquer cidade pregando Cristo sem ofender ninguém. É o que ele disse. E que ele aproveitava as oportunidades que lhe era concedida no instante e não perdiam. Por isso que ele fala que nós devemos remir o tempo. Remir o tempo é comprar tempo. E remir o tempo na linguagem de Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 13, é você não dispensar oportunidades. Isso é remir tempo. E ele até cita aqui o exemplo do apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago, quando ele está passando, diz a Bíblia que ele se sentiu perturbado, seu espírito ficou perturbado dentro de si ao ver tamanha idolatria, ou algumas traduções falam superstições. O povo tão entregue à idolatria, e eles estavam na política da boa vizinhança, adorava vários deuses, naquele panteão, que era uma ágora. Ágora é uma praça. Eles estavam ali e viviam daquela política. Vamos pegar o exemplo do Santo do Brasil, que eu nem sei os nomes. Se a Aparecida não resolver, a de Fátima resolve. Se a de Fátima resolver, nem sei o nome dessas mulheradas lá dessa Santo do Brasil. Vamos misturar aí com a do México lá, que é a até fugiu o nome da do mestre. Só sei que se um santo não resolver, o outro resolve. Seria esse o pensamento em Atenas. A ponto que eles, com medo de estar desagradando algum deus, criaram um altar ao deus desconhecido, para honrar todos os deuses. Então, ou seja, aquele deus desconhecido faria o papel de honrar todos os demais deuses, principalmente o deus dos hebreus. Aí o apóstolo Paulo vê aquele altar e fala: esse a quem vocês não conhecem, eu vos anuncio. E anuncia Cristo e a ressurreição. Então, o que ele quer mostrar é você saber ir em qualquer lugar ou qualquer igreja e pregar com sabedoria sem ofender ninguém. Se você não se sente apto a pregar em determinadas igrejas que você não concorda, é melhor não aceitar o convite. Eu, particularmente, tenho dificuldade com determinados tipos de igreja. As igrejas neopentecostais, se me convidar, eu não vou. Vocês vão saber o que é neopentecostalismo. Essas igrejas envolvidas com tanta coisa que... Mas quem me conhece, que é de neopentecostal, não vai me convidar de forma alguma. Então, eu não aceitaria ir pregar na igreja neopentecostal. Mas o apóstolo Paulo quer mostrar, principalmente o melhor, o comentarista, de ir em determinados locais ou cidade e ali você saber chegar e sair sem ofender ninguém, anunciando Cristo, o Cristo crucificado. E essa é a perspectiva que ele apresenta para nós aqui. E nunca chegarmos naquela perspectiva das pregações de antigamente ou de alguns pregadores que pregam até hoje em praça pública, ofendendo pessoas. Nós não precisamos disso. Nós devemos respeitar a todos e anunciar Cristo, sem negociar a nossa fé. Vocês estão entendendo? Você pode respeitar o macumbeiro, o católico, o espírito, o testemunho de Jeová, sem negociar a sua fé. Se caso algum desses te indagar, como diz o apóstolo Pedro, você apresenta a sua fé em Cristo e por que você prega daquela forma. Mas de maneira alguma ficar criticando pessoas. Eu estou dizendo, irmão, porque uma vez eu vi um pregador que, infelizmente, eu já fui muitas cruzadas dele. Talvez aqui as pessoas que estão mais tempo do cristianismo vai saber, pastor Arlindo Teodoro. Mas uma vez ele pregando Melo Viana, ele usou, apesar que as pessoas que ele falaram realmente são pessoas estranhas, mas não havia necessidade dele usar palavras de baixo calão, como ele usou, em chamar a Xuxa de taruíra despelada, o Cazuza já havia morrido, mas chamar ele de homossexual ou bichinha louca, que é mais desprezado, e o Caetano Veloso, que ele também usou um termo muito pejorativo. Então, não há necessidade, porque se uma pessoa dessa depois aceita Cristo, ele é nosso irmão em Cristo. Então, fica algo muito feio nós falarmos esse tipo de coisa, ditando o nome de pessoas e criticando essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo sabia chegar e não negociar a sua fé como ele fez em Atenas, a ponto que algumas pessoas teve ele como pessoa que joga a palavra fora, outros falaram que outra hora poderia ouvi-lo, que eram os gregos que não acreditavam em ressurreição, possivelmente as pessoas que tinham os viés gnósticos, e outros converteram. Então, a palavra de Deus teve o seu efeito. O apóstolo Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 3,
que nossa pregação sempre resulta para a glória do nome do Senhor. Que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem no coração, ela vem para eles como cheiro de vida. Mas aqueles que a rejeitam, ela vem para eles como cheiro de morte. Então, de um jeito ou do outro, a palavra de Deus tem resultado na vida dos nossos ouvintes. Quarto capítulo, a pregação na história da igreja. Aqui, como nós já falamos, ele vai falar da pregação na vida de Jesus e do apóstolo Paulo, dos apóstolos. Nós já falamos aqui da pregação a respeito de Cristo. Ele vai mostrar que ao longo da história, a igreja de Cristo tem dado forte ênfase à pregação da palavra de Deus. Disso aqui, no passado era. Hoje, nem tanto. Vamos ser verdadeiros, hoje nem tanto. Há muitos, como eu já falei, que ocupam tempo demais sem pregar a Bíblia. E a igreja que não dá tempo para a Bíblia, para pregação. Então, não está sendo tanto, não. Mas, antigamente, sim. Eles desenvolveram muito e prepararam muitas pessoas, desde o período da morte dos apóstolos, o período da patrística, até o período da reforma, que reavivou a pregação, e o período dos avivalistas, desde o nascimento da Assembleia de Deus. Tivemos, claro, muitos pregadores com muita dificuldade devido ao crescimento extraordinário da Assembleia de Deus, pregadores como batistas e presbiterianos que expandiram a palavra do Senhor, com um grau de pregação bem organizada, mas hoje em dia, irmãos, está meio difícil no meio do povo pentecostal as pregações. Eu vou falar que nós vamos ver que o exemplo, desde a Reforma Protestante até o período do século, o período do avivamento, no século XVIII, dos grandes pregadores que surgiram. Nós já falamos a respeito de Jesus e os apóstolos, que deram muito ênfase à pregação, principalmente no livro de Atos, que é narrado muito a respeito da pregação do apóstolo Paulo, acompanhado por Silas, por Timóteo e também por Silvano, Silvano é o mesmo Silas, e por Barnabé após a sua separação, mas tiveram homens como Apolo e outros que eram homens poderosos em palavras, que pregaram o evangelho no período de Atos dos Apóstolos. O período de Atos dos Apóstolos, eu vou falar aqui, se os irmãos me perdoam, mas se você é um pentecostal que nunca leu o livro de Atos, tem alguma coisa errada com você. Você tem que, se nunca leu, lê a partir de hoje o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos mostra o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja e as grandes pregações, e principalmente a maneira sobrenatural do Espírito Santo. A lição que foi abordada domingo na escola bíblica, ela fala do Espírito Santo capacitador. Essa perspectiva de Lucas em escrever o Evangelho e escrever o livro de Atos. A perspectiva pneumatológica dele é da capacitação do Espírito Santo na vida da igreja, principalmente pregar o Evangelho. Jesus disse que nós receberemos poder para pregar o Evangelho, não é para ficar pulando na igreja, para profetizar, para rodar, mas para pregar o Evangelho. É para isso. Atos 1, versículo 8. Os pais da igreja. O que são os pais da igreja, irmãos? São pessoas e documentos. Isso são os pais da igreja. São pessoas que vieram após a morte do apóstolo João, que boa parte deles eram discípulos de João. Alguns nós poderíamos citar como sendo os pais da igreja. Deixe-me achar aqui. E nós tivemos o período dos pais apostólicos, os pais gregos, os pais apologistas. Então, esse período dos pais da igreja foi um período que, após a morte de João, teve os seus discípulos como Policarpo, como Justino Marte, e outros que continuaram após a morte do apóstolo João, ensinando a palavra de Deus. Logo depois, nós tivemos homens como Tertuliano, como Ambrósio, como Jerônimo. Depois você pesquisa aí sobre os pais da igreja, porque nós não teremos muito tempo para falar disso aqui. Tem os nomes de alguns aqui. Esses homens, eles preocupou em organizar uma teologia que nós temos até hoje. Ele vai falar de Justino Marte, que foi discípulo de João. Ele pregava a Cristo de maneira que ele entrou em contradição com os imperadores, eles mandaram matá-lo. Por isso tem o nome Justino o Marte, ou seja, alguém que morreu. Temos Tertuliano de Catargo. Ele foi um grande apologista, um grande defensor da fé. Foi quem deu nome no termo trindade.
reconhecendo e organizando a doutrina da Trindade. Ele foi quem organizou essa doutrina e deu esse nome, Trindade, ao reconhecimento do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos também Orígenes, que foi um grande expositor da Bíblia no segundo e terceiro século. Orígenes foi um grande orador, irmãos, porém, ele depois entrou com os viés de pregação mais alegórica. Então, ele depois foi até considerado herege. Mas Orígenes foi um grande escritor e um grande apologista também. A vantagem é que, como expositor bíblico, ele acabou entrando para os viés da alegoria. Mas, como defensor da fé, ele teve o seu espaço no período do século III, século II e III. Ele até mostra aqui sobre 2 livros deles escritos, que é De Principiis, e que é o princípio, e o Contra Celso. O Contra Celso é que esse Celso era um herético que negava muitas coisas das doutrinas bíblicas, como a divindade de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, e ele escreve esse livro Contra Celso, debatendo todos os ensinamentos desse Celso em relação ao cristianismo do primeiro século. Temos João Crisóstomo, Irineu conhecido como Irineu de Leão, que era bispo da cidade de Leão, que escreveu um livro contra o gnosticismo e outras heresias chamado Adversus Haereses, ou seja, contra as heresias. Esse livro dele, eu até tenho esse livro aqui em casa, ele debate contra as heresias do primeiro século, que foi principalmente o gnosticismo. Temos João Crisóstomo, que foi considerado como o maior orador que existiu no século III e IV depois de Cristo. Esse João Crisóstomo foi quem deu nome à Bíblia de Bíblia. Ele falava com muita autoridade das Escrituras. Então, ele deixou um legado também extraordinário. Inclusive, dentro dos escritos da patrística, que são os escritos dos pais da igreja, ele tem vários comentários das epístolas paulinas, ou melhor, de todas as epístolas, na verdade. Temos os reformadores, para nós terminarmos, e vamos ficar devendo o capítulo 5 para nós fazermos na próxima aula. Os reformadores, irmão, inicia com o período de Lutero. A reforma protestante ela correu pelo seguinte: havia uma necessidade de trazer a Bíblia novamente para o púlpito das igrejas. Nesse período só existia a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana ela nasce no período aproximadamente dos anos 607 a 609 depois de Cristo, ou seja, século VII. E ali ela começa a ter indo nos viés bom, mas depois do século XI, a igreja realmente ela desviou completamente, desvirtuou da palavra de Deus. Após o fim do ministério de Tomás de Aquino, ela já vinha com algumas quedas na heresia, e principalmente na união com o Estado, e a igreja se tornou mais política do que uma comunidade de fé. E até o período da Reforma, onde tudo se girava em torno do Papa e de dinheiro, a igreja passou por um período chamado período de trevas, onde eles inventaram muitos dogmas e, principalmente, o afastamento do povo da Bíblia. Esse chamado período de trevas tem a ver com a Bíblia, e não com dificuldade, mas sim com a Bíblia. As missas eram celebradas em latim e a única Bíblia que percorria no meio do povo era a Vulgata Latina, e nem todo mundo sabia ler e tampouco escrever latim. Com a reforma protestante, Lutero trouxe a Bíblia para a língua do povo, traduzindo a Bíblia para o alemão, João Calvino para o francês, Zwinglio para o francês, William Tyndale para o inglês, juntamente com John Wycliffe, da onde se baseou até a Bíblia, o King James, que nós temos hoje, apesar de ser uma versão em português. Então, nesse período da reforma, o interesse era trazer a Bíblia para o púlpito e mostrar que a glória é somente a Deus e que Cristo era o único caminho de salvação. Então, nós temos cotado no nome... Aí ele vai mostrar que alguns movimentos, como o da Reforma, o período dos valdenses com Pedro Valdo, ele vai mostrar o movimento que nasceram dos puritanos, que foi logo após a Reforma. Então, essa parte aqui, irmãos, é muito interessante. Você entender sobre o período dos pré-reformadores, período da Reforma, período dos puritanos, os períodos dos moravianos e os períodos dos valdenses, encabeçado por Pedro Valdo. Então, isso aqui foram avivamentos que ocorreu.
A nossa perspectiva, nosso pentecostal de avivamento são batismo com o Espírito Santo nas manhãs de avivamento, essas coisas. Isso não é avivamento. Eu sinto muito em estar te decepcionando, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando ocorre um mover do Espírito Santo na igreja e ela sai das portas da igreja e contamina o bairro e a cidade. Isso é avivamento. Quando há mudança em nós da igreja, isso se muda lá fora. Isso é avivamento. Essa explosão de manifestações carismáticas do Espírito Santo, isso são bênçãos da salvação para nós, que se redundam em ficar dentro da igreja. Já o avivamento tem que sair portas da igreja fora. Isso é avivamento. É quando o pecador ele vê algo diferente na igreja e interessa em ir a essa igreja. Isso é avivamento. Então, esse período de avivamento, ele vai mostrar aqui, irmãos, nomes cotados antes da reforma. John Wycliffe foi um dos que começou a traduzir a Bíblia e foi morto. Temos John Hus, foi quem até profetizou a vinda de Lutero na Terra. Esse John Hus era um pregador da Boêmia, ele era um tcheco, ele pregava com muita veemência contra a Igreja Católica e foi morto queimado. Quando estava para ser queimado, ele profetizou. Aproximadamente 106 anos depois nasceu Lutero. Talvez você já ouviu a frase ele dizendo: vocês estão matando hoje o cisne, mas o ganso, quando vier, vocês não poderão matá-lo. E tem a ver com Lutero, o que ele profetizou. Depois de John Hus, nós temos homens como Girolamo Savonarola, talvez conhecido no Brasil como Jerônimo Savonarola, e é Savonarola, não Savonarola. É Savonarola o nome, sempre eu confundo. Esse Girolamo Savonarola, até colocou aqui Jerônimo, que Girolamo é o nome dele em italiano, que ele é italiano. Ele também foi alguém que pregou contra a ostentação da Igreja Católica e ele morreu enforcado e depois queimado. Esses homens, aqui, perderam suas vidas por não negar o Evangelho de Cristo. Eram pregadores da verdade do retorno às Escrituras. Uma coisa eu te digo com toda a verdade. Se você prega a Bíblia, levando o povo a reconhecer os seus pecados, nem sempre você vai ser convidado para pregar em qualquer lugar. Nem sempre. Hoje as pessoas querem ouvir mensagens palatáveis, açucaradas, mensagens boas, que não preocupa não, Deus está com você e tal. Deus está conosco, irmão, todos os momentos, ele tem o melhor para nós. Só que o melhor para nós não é nessa terra, o melhor são coisas espirituais. Se as nossas pregações giram em torno das coisas daqui, nós não somos autênticos pregadores. Os homens bíblicos não pregavam coisas da terra, pregavam coisas do céu. Esses pregadores não pregaram isso, eles pregaram contra John Tetzel. John Tetzel, nós vamos ver mais à frente, foi um pregador mentiroso que pregava que, a partir do momento que você pagava, a alma do seu ente querido saía do purgatório. Então, são pregações, é mostrar o período da reforma, encabeçado por Lutero, grande pregador. Lutero, irmãos, veio como um trator de esteira, atropelando os papas e todos os padres. Chegou, após ele colocar as 95 teses pregadas no portão, no mural da faculdade ou da igreja de Wittenberg, e as pessoas pararam ali para ver. É como se fosse o Instagram de hoje. Pararam para ler e, após ter nascido a imprensa, pouco tempo antes, Lutero teve a oportunidade de escrever as 95 teses. Houve um despertar no meio do povo. Lá na Alemanha, da Alemanha teve homens como Zwinglio, que era um batista, um anabatista, na verdade, que até então não existia a igreja batista, mas eram chamados de anabatistas. Ele começa também uma reforma na Suíça. Logo após, Calvino começa na França, depois vai para a Suíça, depois volta para a França e expõe o evangelho de maneira magnífica. Então, ou seja, esses reformadores preocuparam em trazer a Bíblia para o povo. Aí eu novamente bato na tecla com vocês. Se nós não pregarmos a Bíblia, falhamos com Cristo, falhamos com os apóstolos, falhamos com esses homens que deram a vida por nossa causa. Hoje existem pregadores pentecostais que abrem a boca para dizer nós não temos nada a ver com a reforma. Isso é mentira. Primeiro que os dois que chegaram no Brasil,
que eram pentecostais e que fundou a Assembleia de Deus eram reformados. Principalmente Gunaving, que era pastor batista, vindo da reforma de linhagem puritana. Então, é uma mentira das grosseiras. É falta de conhecimento histórico das igrejas. Nós somos fruto da reforma e somos fruto de pregações bíblicas. Não podemos falhar com esses homens e com as pessoas que nos ouvem. Principalmente, falhar com Cristo. Nossa preocupação, irmãos, é trazer a Bíblia ao conhecimento do povo. Na semana que vem, vamos continuar na parte 2 da questão das questões históricas, da pregação, principalmente nesse período aí do pós-reformadores e os avivalistas. Vamos ver como Deus trabalhou através da pregação. Então, a nossa finalidade é que o povo tenha a palavra de Deus expressa para que eles possam alimentar, sair dali edificado e as pessoas que não conhecem a Cristo possam conhecer. Amém? Irmãos, alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta, não? Maravilha. Então vamos agradecer ao Senhor e logo após, irmãos, sintam-se em liberdade para poder se retirar da sala. Lembrando aos alunos da matéria anterior, é para me enviar a prova. Já tem uma semana, então até agora eu recebi uma prova. Eu preciso que os irmãos me enviem a prova, para me corrigir a prova e lançar a nota para os irmãos e lançar no WhatsApp de cada um quando tirou na prova. Bem, vamos agradecer ao Senhor e logo após, irmãos, tenham liberdade para poder se retirar da sala. Senhor Deus e Pai, Deus de toda a eternidade, de toda a glória, nós te louvamos, ó Senhor, te bendizemos, porque somente o Senhor é grande e a tua palavra nos revela isso. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis, ó Pai, à palavra do Senhor e pregar com autoridade e veemência, debaixo da unção, ó Deus, da proteção do teu Espírito. Guarda-nos, ó Pai. E que possamos, ó Deus, sermos fiéis e não diluir a tua palavra. Abençoe a cada um dos teus servos, ó Pai, servas que está presente nessa sala. Que o teu Espírito dirija e guarda a vida de cada um no percurso da semana. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite e uma maravilhosa semana. E desde já agradecemos novamente os nossos novos alunos. Que Deus possa estar os abençoando a cada dia. Primeiro livro, matéria técnica, mas tudo vai dar certo. Que Deus abençoe a todos.